Mas eu quero dar continuidade a essa série aqui. Chega de fracasso. Chega de fracasso. A lógica das coisas me diz o seguinte: ganhar é bom e perder é ruim. Estou achando que tem gente aqui que gosta de perder. A lógica das coisas me diz isso: ganhar é bom, perder é ruim. Quem aqui tem time de futebol e torce pelo seu time? Você fica feliz quando o seu time ganha? Sabe por quê? Porque quando o seu time ganha, você tem a sensação de que você também ganhou, porque você é parte daquilo, de alguma forma. Porque ganhar é bom. Perder é muito ruim. Ganhar é muito bom. E perder é muito ruim. Agora, ganhar sempre é muito difícil. E estatisticamente, a gente pode dizer até que é impossível. Ganhar sempre, sempre, nunca perder. Ganhar sempre é muito difícil. Mas viver perdendo é inaceitável. Eu não tenho a pretensão de estar ganhando sempre. Mas viver perdendo é algo inaceitável. Quantos aqui entendem que ter problema na vida é normal? Ter problemas é normal. Agora, ter problemas que se perpetuam e não se resolvem é extremamente desanimador. Eu não sei se você já conheceu alguém que vive com um tipo de problema que vive se repetindo e parece que a pessoa não sai daquele atoleiro. Pastor, sou eu. Não, ok. Mas há pessoas que parece que estão sempre com o mesmo problema e a coisa não se resolve. Não existe uma solução final para começar uma outra coisa, um outro ciclo, uma outra fase. Aquilo ali parece que está dando uma continuidade eterna. E isso é muito desanimador. Agora, presta atenção no seguinte. Todo fracasso na vida do ser humano, eu não estou dizendo que alguns, os piores, os maiores, não. Todo e qualquer fracasso na vida do ser humano é fruto de pensamentos errados, que geram perspectivas erradas. Pensamentos errados geram perspectivas erradas, e as perspectivas erradas geram mais pensamentos errados, que continuam fazendo as perspectivas erradas, e a pessoa entra num ciclo vicioso de pensamentos errados, perspectivas erradas, que geram pensamentos errados, que fazem a perspectiva da vida ficar errada. Todo fracasso na vida do ser humano, seja no casamento, nos negócios, seja no que for, é fruto inicialmente de pensamentos errados que geram perspectivas erradas. Quando eu falo de perspectiva, eu estou falando da maneira como a pessoa enxerga a vida, como ela enxerga as coisas, como ela enxerga a si mesma. Pensamentos errados vão gerar perspectivas erradas, expectativas erradas. E eu preciso ter perspectivas corretas, expectativas corretas, pensando de forma correta. Pensar de forma correta gera uma vida correta. Amém? Pensamentos, olha só a importância, porque tudo começa na maneira como você pensa. Pensamentos são a origem das ações. Pensamentos geram ações. Ações repetidas se tornam hábitos. Os seus hábitos, a soma dos seus hábitos, desenha o seu caráter. E o seu caráter desenha o seu futuro. Ou seja, a coisa toda, o seu destino, está ligado ao seu caráter, que está ligado aos seus hábitos, que estão ligados às suas ações, que estão ligados aos seus pensamentos. A coisa começa com a maneira como você pensa. Pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter e o caráter gera um destino. Deus tem um destino para mim e para você. E o nosso destino em Cristo é vitória. Em todos os aspectos. Deus quer que você tenha uma família abençoada, que você seja abençoado no campo familiar, que você seja vitorioso na sua vida financeira, que você seja vitorioso na sua vida emocional, que você seja vitorioso nos seus relacionamentos de amizades, que você seja vitorioso em todas as áreas. Isso é o plano e o propósito de Deus para nós. Então, quando eu falo sobre um destino,
de vitória, a coisa começa lá atrás. E veja bem o seguinte: se você não assumir o controle do seu destino, algo ou alguém fará isso por você. Você não pode permitir que o controle do seu destino final na vida esteja na mão de outra pessoa qualquer que não sejam você e o seu Deus. Mas se você não assumir o controle do seu destino, algo ou alguém vai fazer isso para você. Veja só, eu assumo o controle do meu destino. Como é que eu assumo o controle do meu destino? Como é que você assume o controle do seu destino? Através de decisões. As suas decisões determinam aonde você vai chegar. As decisões que você faz hoje determinam aonde você estará amanhã. Então, por exemplo, quando eu tomo uma decisão por Jesus, quando eu decido fazer de Jesus o meu Senhor, quando eu tomo essa decisão, eu estou apontando a minha vida para um destino vitorioso. É como se eu tivesse com um navio apontado numa direção, e agora eu tomei uma decisão por Jesus, e esse destino mudou numa direção agora, que talvez eu não sei exatamente para onde ia. Eu gostaria que fosse para a vitória, mas poderia ir para o fracasso. Mas agora que eu tomei a decisão por Jesus, esse navio toma um rumo que vai com certeza na direção de uma vida vitoriosa. É aonde Jesus quer que a gente chegue. Como é que você começa uma nova fase? Como é que você começa uma nova vida? Como é que você começa algo novo na sua vida? Você começa implementando novos hábitos. Novos hábitos exigem que você implemente novos pensamentos. Você implementa novos hábitos. A pergunta é: como é que eu implemento novos hábitos? Como é que eu faço para implementar um hábito novo na minha vida? Então eu vou dar para você aqui 3 dicas, 3 pontos para você entender como é que a gente implementa um hábito novo na nossa vida. Primeira coisa, primeiro ponto: hábitos são resultado de repetição e não simplesmente de tempo. Hábitos são o resultado de repetição e não meramente de tempo. Não sei se você já viu algum vídeo, isso tem um monte na internet, algum livro, tem vários nas livrarias, nas sessões de autoajuda. 21 dias para mudar um hábito. Já viu isso aí? Pessoal, tem gente que bota 21 dias, 30 dias, 40 dias para mudar um hábito. Já viu esse tipo de negócio? Já assistiu um vídeo desse? Já? Quem é que já assistiu um vídeo desse tipo? 21 dias para mudar um hábito. Tentou? Deu ruim. Vou dizer para você por quê. Porque uma mudança de hábitos não é uma questão de tempo, é uma questão de repetição. Por isso que certos hábitos são mais difíceis do que outros de desenvolver. Por exemplo, quem é que tem o hábito aqui de dormir tarde? Tipo assim, depois da meia-noite. Caramba, eu só consigo dormir depois de 1h da manhã. Quando dá assim 11 horas, que tudo lá em casa começa a ficar mais tranquilo e sossegado, que todo mundo vai dormir, essa é a hora que eu desperto. Essa é a hora que eu estou mais ativo. Aí eu pego o livro, eu vou ler, eu vou na internet, vou ver coisas, vou pesquisar coisas e tal. Se você quiser desenvolver o hábito de dormir mais cedo, cara, eu estou dormindo muito tarde, eu preciso dormir mais cedo. Sabe qual é o problema? O problema é que só é 9 horas da noite, uma vez no dia. Então você só consegue dormir mais cedo naquele horário que só acontece uma vez por dia. Se você tivesse a oportunidade de ser 9 horas da noite 3 vezes por dia, seria mais fácil desenvolver o hábito de dormir mais cedo. Mas como é apenas uma vez por dia, então é mais difícil. Agora, imagina o seguinte: quem gosta de ler aqui? Caramba, tem gente que não gosta. O negócio é complicado. Aí você que não gosta de ler, você de repente dá um choque em você. Você bateu com a cabeça no armário da cozinha e chacoalhou tudo e você decide se tornar um leitor. Não, eu vou agora desenvolver o hábito de ler. E eu tomo a mesma decisão que você. Tomamos a decisão juntos. Ok, vamos nos tornar leitores. O que a gente vai fazer? Vamos tomar a seguinte medida. A gente vai ler todo dia
meia hora por dia. Aí você faz isso uma vez por dia. Eu faço 3. Eu me tornarei um leitor habitual mais rápido do que você, porque eu estou fazendo 3 vezes por dia e você está fazendo apenas uma. Deu para entender? Então não importa se são 21 dias, 40, uma semana. Quanto mais eu repito uma ação, mais fácil ela entrar na minha rotina. Amém? Deixa eu mostrar para você o poder do hábito. Fica de pé. Deixa a tua mão aqui. Larga o que você estiver segurando aí, deixa no banco. Deixa na cadeira. Cruza o braço. Agora grava aí. Cruzada de braço, modo 1. Gravou? Ok, desfaz. Soltou? Agora cruza de novo ao contrário. Demora, né? Não dá uma sensação esquisita? É uma sensação meio estranha, não é? Ok, solta. Esquece, tá? Essa foi cruzada de braço, modo 2. Esquece agora modo 1 e modo 2. Relaxa. Cruza o braço de novo. Quantos aqui cruzaram agora no modo 2? Quem cruzou no modo 1? Sabe por quê? Porque esse é o seu hábito. Para você, ao invés de cruzar de um jeito, cruzar do outro, você vai ter que parar todo dia, toda hora. E, já voltou para o modo 1. É difícil. É difícil. Esse é o poder de um hábito. Pode sentar. Esse é o poder que existe no hábito. Então, hábitos são resultado de repetição e não simplesmente de tempo. Quanto menos vezes você repetir uma ação positiva, mais difícil será ela se tornar um hábito. Mais difícil se torna ela se tornar um hábito. Por isso, modificar um hábito às vezes é tão difícil. Mas você é mais forte do que os seus hábitos. Por isso eles podem mudar. Por isso eles podem mudar, porque você é mais forte do que seus hábitos. Por isso você pode modificar esses hábitos. Você pode, por exemplo, meditar na palavra de Deus N vezes por dia. Você não precisa ficar limitado a ouvir a palavra, refletir na palavra, pensar na palavra uma vez por semana, somente domingo. Você pode meditar na palavra N vezes por dia, todos os dias. A palavra de Deus, se você toma a decisão de meditar na palavra todo dia, várias vezes por dia, a palavra de Deus vai gerar pensamentos novos. Esses pensamentos novos vão gerar ações diferentes. Essas ações diferentes desenvolverão novos hábitos. Esses novos hábitos vão influenciar o seu caráter, formando em você o caráter de Cristo, e isso te conduzirá para um destino vitorioso. Não foi esse o conselho que Deus deu para Josué? Josué, medita nesse livro da lei, todo dia. Deus não disse todos os dias, Ele disse todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. E você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Aí eu te pergunto, você já leu o livro de Josué? Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu ou não cumpriu? Josué foi ou não foi um camarada bem-sucedido? Cara, o personagem bíblico que eu mais quero conhecer depois de Jesus, quando eu chegar no céu, é Josué. É o cara com quem eu me identifico. Quando eu olho para Josué, eu falo assim, rapaz, esse camarada aí é o cara. Esse camarada, quem era esse cara? Um escravo, um ex-escravo, filho de escravos, neto de escravos, bisneto de escravos, tataraneto de escravos. 400 anos de tradição de escravos na família. E ele mesmo não tinha tido educação formal alguma, porque ele tinha sido, desde o seu nascimento, ele nasceu no Egito, viveu a sua vida inteira até os 40 anos no Egito, e o que ele fez do nascimento até os 40 anos? Ele foi um escravo. E Deus transformou esse cara no general mais temido de todo o Oriente. Mas qual foi o segredo de Josué? Ele seguiu o conselho que Deus deu a ele. Medita nessa palavra todo dia, e você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer.
quando você toma a decisão de meditar na palavra, não simplesmente no domingo, não simplesmente segunda, quarta e sexta, mas todos os dias, N vezes por dia, várias vezes por dia, essa palavra vai gerar pensamentos novos que vão te conduzir para ter agora a mente de Cristo, para que você viva um destino vitorioso. Isaías 55, versículo 1 ao versículo 3, e depois do versículo 8 ao 13. Do versículo 1 ao 3 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Você consegue entender que esse primeiro versículo aqui de Isaías 55 é de cara um recado, uma mensagem da graça. A respeito de graça, da graça do nosso Deus. Está com sede? Venha. Você quer comprar e não tem dinheiro? Pode vir e você vai comprar leite, você vai comprar vinho do melhor, sem ter dinheiro. Você já imaginou? Você chega num lugar, você não tem dinheiro, você nem sabia talvez que não tinha dinheiro. Você pega as compras e quando você vai pagar, mete a mão no bolso. Cara, me esqueci a carteira em casa. E quem vai te cobrar diz assim: não, pode levar. É de graça, é para você, é presente. Isso aqui é um retrato, é um espelho da graça que Deus tem. E é óbvio que Ele não está falando aqui de vinho, Ele não está falando de leite, Ele não está falando de água, Ele está falando de vida abundante. Aí no versículo 2 ele diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva, e eu farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Agora no versículo 8, ele vai começar a falar sobre como é que faz para isso que foi prometido nos versículos 1, 2 e 3 se tornar uma realidade da nossa vida. E aí ele diz o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mas assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos, mas eu envio a minha palavra para que você pense como eu penso, para que você saia dos caminhos baixos, rasos, e venha para os caminhos altos, mais elevados, que são os meus caminhos. Mas qual é o recurso que eu dou a você para que você saia desses pensamentos baixos e venha para os pensamentos mais altos, dos caminhos rasos e venha para os caminhos elevados? A minha palavra, para que ela mude o seu modo de pensar. Mudando o seu modo de pensar, mude as ações mudem os hábitos mudem o caráter, e o seu caráter te conduza para um destino de vitória. Amém? Aí ele continua no versículo 12 dizendo: se vocês fizerem isso, porque a minha palavra não vai voltar vazia, ela vai produzir um efeito em você, para levar você para pensamentos mais altos e caminhos mais altos, vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em cantos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Deixa eu primeiro fazer um comentário para você do versículo 12. Quando ele está dizendo aqui que vocês serão conduzidos em júbilo e em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, ele não está falando de uma montanha que começa a bater palma para você. Ele não está falando de um morro que está cantando para você. Ele está falando do mundo olhando para você e dizendo: uau,
Que coisa maravilhosa. Hã? No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, ou seja, espinheiro fala de problemas, lutas, dificuldades, tribulações. Crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome, em testemunho para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Quando você toma a decisão de meditar na palavra de Deus, e você faz isso de forma constante, esse é o segredo número 1 para mudanças de hábitos, porque todos nós aqui temos bons hábitos e alguns outros que não são tão bons assim. Muitos de nós têm maus hábitos. Não precisa levantar a mão não, é só para você. Aleluia, Jesus. Mas continua olhando para frente, sorrindo. E esse é um segredo que Deus... É o primeiro ponto. Segundo ponto, antes de querer ver grandes mudanças na sua vida, comece com mudanças pequenas. Antes de querer ver grandes mudanças, comece com mudanças pequenas. 2 Coríntios 8, versículos 11 e 12, Paulo fala o seguinte para a igreja de Corinto: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Qual era o contexto aqui? A igreja de Corinto tinha feito uma proposta de mandar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que estava passando por um problema financeiro gigantesco. As pessoas da igreja estavam sendo perseguidas e presas por causa do evangelho. E aí a igreja de Corinto, como várias outras igrejas, tinham feito uma proposta de mandar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Só que havia passado um ano dessa proposta e a igreja de Corinto, todas as outras igrejas já tinham mandado a sua oferta, menos a igreja de Corinto. E aí Paulo escreve, e embora o contexto aqui seja primariamente relacionado com finanças, o que Paulo está dizendo aqui? Deus vai abençoar você com aquilo que você tem, e não com aquilo que você não tem. Como é que a maioria das pessoas age diante das coisas, dos sonhos, dos projetos? Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse 5 milhões de reais na minha mão. Você já viu alguma notícia? De repente você vê uma notícia ou na internet, ou em algum canto qualquer, no YouTube, sei lá. E alguém dá uma notícia assim: uma pessoa lá nos Estados Unidos conseguiu tirar a sorte grande e ganhou o maior prêmio de loteria do mundo, 25 milhões de dólares. Já viu esse tipo de notícia? E aí você pensou assim: ah, se fosse eu. Ah, eu com 25 milhões de dólares na mão. Eu também digo isso, cara. Ah, eu com 25 milhões de dólares na mão. Arrebentava, ia fazer uma igrejaça, linda, maravilhosa, super equipada, tecnológica. Tal, ia ter até robô, você não ia precisar dar oferta. O robô ia lá e pegava no seu bolso, assim, ó. Já levava. Uma parada assim, ultra tecnológica. Você consegue entender que não vale a pena ficar pensando no si, porque o si não existe? Aí eu fico vendo que, às vezes, o brasileiro tem tanta criatividade e o crente brasileiro parece que perde a criatividade. Eu paro nos sinais, e quando eu paro nos sinais, pelo menos aqui na Barra da Tijuca, quando a gente para no sinal, aparece um cara que bota no seu vidro, no seu espelho retrovisor, um pacote de bala Juquinha ou de paçoquita, né? E você, cara, aquilo é genial, porque o cara não está pedindo nada, ele está te vendendo uma coisa que você gosta, paçoquita. Você olha para aquele pacote e você fica ali lutando, em nome de Jesus, eu vou resistir a essa tentação. Eu estou de dieta, eu não vou comer essa paçoquita, isso aqui tem 500 calorias, eu não posso comer. Quanto é? R$2, toma aí, me dá. Genial, cara. O cara, só brasileiro, nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Dali, se o cara tiver visão, você sabia que ele pode começar um negócio? Daquela coisinha ali, de estar correndo para lá e para cá, duas coisas que ele ganha: uma graninha e preparo físico.
O cara está correndo para cima e para baixo, colocando ali. Cara, aquilo ali é uma ideia genial. O cara não está pedindo, não está assaltando, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou aqui pedindo para você, para comprar aqui a minha balinha Juquinha. Bala Juquinha, você vê bala Juquinha pendurada no seu retrovisor. Ah, Jesus. Você sabe que bala Juquinha, o negócio teve um impacto tremendo no meu ministério. Eu fazia programa de rádio, eu não sei porquê, no programa de rádio, eu fui falar que gostava de bala Juquinha. Alguém que ouviu, mandou pelo correio um pacote desse tamanho. Era não sei quantos quilos de bala Juquinha. Tinha bala Juquinha para 3 anos. Distribuindo para todo mundo bala Juquinha. Mas aquilo marcou meu ministério, o ministério da bala Juquinha. Cara, se o cara tem uma visão... Como é que você começou a tua vida empresarial? Comecei botando bala Juquinha, paçoquita no espelho retrovisor dos carros na Avenida das Américas. Olha onde eu cheguei. Se o cara tiver visão, tiver entendimento, entenda só o seguinte, aqui, antes de você vencer na esfera pública, você precisa vencer as suas batalhas pessoais. Você precisa aprender que para vencer na esfera pública, você precisa primeiro aprender a vencer as suas batalhas pessoais. Toda mudança que você deseja ver no mundo, começa com você e em você. Não adianta você sonhar com um mundo melhor, sonhar com um mundo de paz, se você semeia a guerra. Toda mudança que você quer ver no mundo, começa com você e em você. Sabe aquela música do Michael Jackson? Tem uma música do Michael Jackson que fala exatamente isso. I'm starting with a man in the mirror. Estou começando com o cara do espelho, que eu estou vendo no espelho. É comigo. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to make a change. Você quer ver mudança no mundo? Começa com você. Não fica esperando dos outros. Algumas ações práticas, coisas que você pode colocar em prática. Por exemplo, tome uma decisão de se exercitar regularmente. Quantos aqui reconhecem, pastor, eu estou precisando me exercitar? 99% da igreja. Ai, meu Deus. Você não precisa pensar de cara em vencer a maratona de Boston. Você não precisa disso. Sem primeiro você se habituar a dar pelo menos uma caminhada diária em torno do seu quarteirão. Pastor, mas eu moro na Barra da Tijuca e na Barra da Tijuca não tem quarteirão. Então você vai e volta. Mas é preciso que você entenda o seguinte, as pessoas às vezes, mas eu só de ver o fulano correndo eu já fico cansado. Mas ninguém está pedindo para você correr. Está pedindo para você dar uma caminhada. Você não tem ideia, se você toma a decisão de diariamente, todo dia, dar uma caminhada, que seja uma caminhada em torno de um quarteirão, ou numa distância equivalente a isso, você não tem ideia do bem que isso pode fazer para o teu colesterol baixar, para o teu coração bombear sangue com mais vigor, para o cérebro e para tudo quanto é canto do seu corpo, vai melhorar até a sua vida sexual. Agora eu vou, pastor, agora eu vou caminhar. Uau! É uma atitude prática, de mudança de hábito. Você está entendendo isso? É uma mudança que puxa outras. Você decide caminhar todo dia. Isso acaba levando você a querer comer de forma mais saudável. E isso leva você a, de repente, a fazer uma proposta de levar agora o seu cônjuge junto à esposa ou o marido, e de repente amigos e tal, e de repente isso dá uma mudança gigantesca na tua vida. Uma outra coisa prática que você pode fazer, mudança de hábito. Faça algumas pequenas gentilezas a outras pessoas todos os dias. Tome uma decisão. Eu vou fazer pelo menos um ato de gentileza todo dia. Eu vou ficar procurando alguma coisa para abençoar alguém. Eu posso, de repente, no supermercado, ajudar uma senhora a colocar as compras na mala do carro dela. Eu posso, de repente, sei lá, tantas coisas que você pode fazer. Coisas simples. Você quer ver uma coisa que você pode fazer para abençoar uma pessoa que você nem conhece? Sorria. Sorria. Pastor, mas a gente está tudo de máscara. Mas quando você está de máscara, você sorri, os olhinhos não espreme? Então você não precisa nem sorrir, você só precisa fazer assim, ó. A pessoa vai pensar que você está sorrindo. Sorria para as pessoas. Sabe, ao invés de você entrar no elevador de manhã
com aquela cara trombuda? Bom dia. Já foi um grande passo você dar o bom dia. Mas que tal você entrar e fazer assim? Bom dia. É diferente. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. De eu entrar num elevador, está todo mundo assim. O ambiente constrangedor chama-se elevador. Você está numa proximidade de intimidade com uma pessoa que você nunca viu. E se o elevador estiver cheio, você está mais íntimo ainda. E todo mundo assim. Aí você entra e faz, bom dia. Aí todo mundo assim, bom dia. Você acendeu o ambiente com um simples bom dia, um simples sorriso. Um simples sorriso. Então, é uma atitude prática que você pode tomar. Agradeça. Agradeça a Deus e as pessoas. Ser grato a Deus e as pessoas. Sabe? Elogie. Às vezes eu faço isso, né? Convido você para elogiar. Cara, não custa nada você olhar para a pessoa que está perto de você e dizer, cara, gostei dessa tua blusa. Poxa, que calça bacana. Gostei desse sapato. Que tênis legal. Corte de cabelo. Elogie. Pastor, mas a pessoa, eu olhei, eu quero ser sincero. E eu olhei e não gostei do cabelo. Então, pelo menos diga assim, você é uma pessoa muito espiritual. Mas faça um elogio. Sempre tem motivo para elogiar. E elogio dá um up danado. Sabe, o Mauricinho e a Melina, eles já estão alugando apartamento, estão ajeitando, e por enquanto eles estão lá em casa. Todo domingo de manhã, quando a gente está para sair, a Melina, ela olha para mim e fala assim, tio, tá bonitão, tá ajeitado. Cara, já me dá, eu já saio de casa, já... Sabe, é um hábito que a gente tem que ter. Aqui no Brasil, sei lá, as pessoas querem ser elogiadas sem elogiar. Elogie. Elogie é um hábito. Você tem que aprender a usar e abusar de palavras mágicas. Pastor, eu sou crente, não uso dessas coisas, desses artifícios. Não, mas tem umas palavras mágicas que você, como crente, pode usar. Tipo, por favor. É palavra mágica. Obrigado ou obrigada. É palavra mágica. Me desculpe. Me perdoe. São palavras mágicas. Amém? Amém. Terceira coisa. Tome o controle e aprenda a responder ao invés de reagir. Tome o controle e responda ao invés de reagir. Existem no mundo dois tipos de pessoas. Só dois tipos de pessoas. As proativas e as reativas. Pessoas proativas fazem acontecer. Pessoas reativas deixam acontecer. Pessoas proativas assumem a responsabilidade pela sua vida. Pessoas reativas culpam os outros. Pessoas proativas fazem escolhas com base em valores. Pensam antes de decidir. Pessoas reativas fazem escolhas com base em impulsos. Quem costuma ir a shopping sem a intenção de fazer compras? E você sai de lá com um bando de coisas que você não intencionava comprar. Sabe por que isso acontece? Porque você compra na emoção, você compra no impulso. E o que é pior, você passa, vê alguma coisa que você não precisa, você sabe que você não precisa, mas tem uma vozinha lá dentro da sua cabeça, falando assim, compra, compra. A sua consciência diz assim, você não precisa. Mas aquela vozinha continua assim, precisa sim, compra. Aí você vai e fala assim, só vou provar. Aí você prova. No que provou, caiu também. É um saco de batata. Mas você achou que caiu bem, você compra. Quando você chega em casa, você fala assim, por que eu comprei esta porcaria? Você comprou um liquidificador que você não precisava, você comprou um sapato que você não precisava, mas você comprou na emoção e para piorar, você encontra um vendedor carismático que olha para você e diz assim, mas olha, ficou como uma luva. Isso aí é a sua cara. Aí você, é meu, aleluia. Porque você vai no impulso. Pessoas reativas, olha só como é que são as pessoas reativas, tão diferentes das proativas. As pessoas reativas, elas são como uma garrafa de água. Isso aqui é uma garrafa de água com gás.
Se você pega essa garrafa e saculeja, você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Quanto mais... Tem gás aqui. O gás vai aumentando a pressão aqui dentro. No que aumenta a pressão, isso aí já é o computador já dizendo, ai, é comigo. Quando você saculejou, você é a garrafa com gás, você foi provocado, você foi estimulado, você foi agitado. De alguma forma, quando você vai abrir, voa água para todo lado. Aí você leva, é aquela pessoa que leva, você pensava que esse montão de água aqui era para eu beber, né? Misericórdia, molhou mais do que o dia de manhã. Você está entendendo? A maioria de nós, a verdade é que a maioria de nós somos pessoas reativas. A gente é treinado para ser reativo. Você leva uma fechada no trânsito. Você não para pensar, essa pessoa, evidentemente, comprou a sua carteira de motorista, não sabe dirigir e fez essa bobagem na minha frente, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Não, você já na sua mente, em questão de 1/10 de segundo, você pensa assim, esse desgraçado não sabe dirigir e ele quer me matar. Então ele tentou me assassinar. Então eu vou abrir o meu vidro, vou olhar para essa pessoa e vou dizer para ela, seu desgraçado, seu infeliz, seu miserável. E você vai descendo até chegar no filho daquela senhora. Né? Porque você foi treinado para ser uma pessoa reativa. Pessoas reativas são como uma garrafa de água cheia de gás. A pressão interna aumenta e faz com que elas explodam. E é horrível ser reativo. Eu tenho ódio de mim quando eu reajo, ao invés de responder. Você já sentiu ódio de você? Quando você reage, depois você fala, meu Deus, por que eu fiz assim? Por que eu me deixei levar e explodir? Por que eu me zanguei daquele jeito? Por que eu acabei falando daquela maneira? Já aconteceu com você? Não precisa levantar a mão. É só você dizer assim, amém. Mas continua sorrindo, aleluia. Não precisa se entregar, não. A gente é treinado para ser reativo. A maioria das pessoas, naturalmente, é assim. Mas você precisa escolher não ser assim. E se você faz essa escolha, Deus, através da sua graça, te ajuda a mudar. Quando você faz a escolha, Deus te ajuda a mudar. Lembre-se do seguinte, o Espírito Santo é o teu ajudador. Ele não é aquele que te substitui para fazer o que você tem que fazer. Ele te ajuda a fazer, você dá o passo inicial e ele te fortalece para o resto do caminho. Amém? Entenda o seguinte, um passo de fé tem mais poder do que 1000 passos, tem mais alcance do que 1000 passos na força do seu braço, na força do braço humano. Pessoas proativas são como esse outro tipo de garrafa de água. Essa aqui é uma garrafa de água sem gás. Você pode saculejar o quanto você quiser. Eu posso ficar aqui do início ao final do culto saculejando esse negócio. Na hora que você abre, não espirra água, não tem reação violenta, porque essa é uma água tranquila. Essa é uma água que não tem pressão interna para fazer ela explodir. E você e eu temos que ser esse tipo. Pessoas proativas. Provérbios 10, olha só a sequência de versículos bíblicos que a Bíblia nos mostra aqui a respeito dessas mudanças de atitudes e de hábitos que a gente desenvolve. Provérbios 10, 19 diz assim, quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 17, 27, quem controla as suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Bota esse verso ao contrário, do avesso. Quem não controla as suas palavras é um ignorante, e quem não tem serenidade de espírito é
é burro. Provérbios 19:11 diz assim, o bom senso ele não está dizendo aqui, a palavra do versículo tal, decorado. Não, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. E a sua glória é perdoar as ofensas. Não é responder às ofensas, mas é perdoar as ofensas. Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira. Gênesis 43, 31. Depois de haver lavado o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. Isso aqui é José do Egito. Depois de tudo que ele passou, foi vendido pelos irmãos como escravo, foi preso, foi humilhado, passou um perrengue gigantesco, mas Deus, pela sua graça, abençoou José, e ele se tornou vice-governador do Egito, só estava abaixo de Faraó. Aí um dia, uma crise danada no mundo, os irmãos de José vêm até o Egito e dão de cara com José para pedir comida a José, para levar comida. E José não foi reconhecido pelos irmãos, mas ele reconheceu, porque quando ele foi vendido como escravo, ele era apenas um jovem adolescente. Agora ele era um homem feito, já casado com filhos, e com aquele paramento todo egípcio, os irmãos não reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. Aí a Bíblia diz que José, quando olhou os irmãos, que viu os irmãos que vinham ali para agora depender dele, cara, eu garanto para você, a carne de José deve ter dito assim, agora é a hora da onça beber água. Esses caras aprontaram comigo, eu passei cada uma, só eu sei o tempo que eu passei na prisão por causa desses caras. Agora é a hora da onça beber água. Mas a Bíblia diz que ele saiu, foi para um quarto separado, deixou os irmãos na sala e chorou, feito um condenado. Aí ele voltou e, controlando-se, ao invés de dizer, prendam esses caras, ele disse, podem servir uma janta para essa turma. Hã? Quando você olha para a palavra, 1 Tessalonicenses 4:4, Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Caramba! Ele está falando aqui de resistência a tentações físicas, tentações de área até sexual. Mas olha só, não é uma coisa do tipo assim, se vire e dá seu jeito. Não, dê um passo de fé e Deus vai honrar o teu passo de fé e vai te abençoar e vai te dar capacitação para que você seja controlado, para que você tenha domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Amém? Deus vai fazer isso por você. É parte da vida da fé. Qual foi a pessoa mais proativa da história? Jesus. O cara mais proativo da história era Jesus. Jesus nunca reagia, ele sempre respondia. Por isso, as saídas de Jesus, quando ele era questionado pelos fariseus, eram geniais, porque ele não reagia, ele respondia. Dá só uma olhada, Jesus pendurado numa cruz, sofrendo. Lá embaixo, os sacerdotes, os fariseus, olhando para Jesus e fazendo pouco caso. Olha lá, olha, ele dizia que era grande coisa, olha agora para ele. Os caras que estavam, um dos caras que estavam crucificados com ele, à sua direita e à sua esquerda, um deles dizia, cara, você não é o cara, você não é o filho de Deus, livra a você e livra a nós também. Aquele momento, se Jesus se deixasse levar pela provocação, era hora dele dizer, quer saber de uma coisa? Já deu. E ele próprio podia arrancar os pregos, ele podia descer naquela cruz e dizer, olha, já deu, acabou, enchi, torrei, acabou a brincadeira. Vocês querem saber se eu sou Deus? Então agora eu vou mostrar para vocês. Não, Jesus simplesmente disse, Pai, perdoa essa turma porque eles não sabem o que eles fazem. Pilatos, antes da crucificação, conversou com Jesus. Disse Jesus, se você disser o que eu quero ouvir, a tua vida está aqui nas minhas mãos. Eu posso te liberar. E Jesus disse para ele, Pilatos, a minha vida, ninguém a toma. Eu espontaneamente a dou.
Você não sabia, você não sabe disso, mas se eu quisesse, eu poderia pedir ao meu pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião de soldados romanos tinha 6.000 soldados. E ele dizia, eu poderia convocar, e viriam legiões e legiões de anjos para me livrar. A minha vida ninguém a toma, eu espontaneamente a dou. Jesus esteve no controle o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nada do que aconteceu ali fugiu do controle dele. Por quê? Porque Jesus não era uma pessoa reativa. Para ser uma pessoa proativa, você tem 2 caminhos, e só 2. O primeiro deles é você depender única e exclusivamente da sua força de vontade. Eu vou fazer, é isso. O que é proposto para você nos cursos de autoajuda. Dá seu jeito. Faça segundo essa fórmula aqui e você vai conseguir. E você tenta na sua própria força. Você tenta no seu próprio esforço. Esse é o primeiro caminho. O segundo, você pode dar passos de fé e contar com a força transformadora do Espírito Santo. Um passo de fé tem maior alcance do que 1000 passos na força humana. Um passo de fé tem um alcance muito maior do que 1000 passos no esforço humano da sua carne. Você foi chamado para ser um vencedor, para ser uma vencedora. A primeira providência que você tem que tomar é se convencer de que Deus não está querendo te iludir, te enganar. Ele te chamou para ser um vencedor. Aliás, Ele te classifica como mais que vencedor. Em todas as áreas. Deus não planejou para você um casamento fracassado. Deus não planejou para você uma vida de finanças lá embaixo. Deus não planejou para você uma vida emocional quebrada, doente, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se animar, remédio para trabalhar. Não, Deus planejou para você uma vida abençoada. Por isso, é preciso que você se levante e diga, quer saber de uma coisa? Chega de fracasso. Eu não tenho a pretensão de estar ganhando tudo, mas eu quero fazer agora de vitórias um modo rotineiro da minha vida. Pode ser que eu perca uma batalha ou outra, mas a vitória final está me esperando e eu vou chegar lá, porque Jesus propôs isso para mim. Ele chamou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que você era ainda substância informe, sem forma no ventre da sua mãe. Ou seja, não dava nem para saber se era menino ou menina. Era apenas um aglomerado de células. Mas a Bíblia diz que Deus já te conhecia pelo teu nome. Eu estou com uma filha, a Marcele, está grávida. Ela estava num processo de escolha de nomes. Primeiro teve que saber, é menino ou menina? Descobriu, é menino. E agora e o nome? Aí vieram um monte de nomes. Ela não sabia ainda o nome que ia dar para o menino que ela está esperando. O Duda, o pai da criança, não sabia ainda o nome que esse próximo filho, o terceiro filho, iria ter. Mas Deus já sabia. Deus já conhece. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe até mesmo o número de fios de cabelo que você tem na cabeça. E Ele preparou um destino de vida vitoriosa para você. Amém?